Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em um dos conceitos mais profundos e, eu diria, revolucionários da teologia do século XX, o Grundaxiomo Trinitário de Karl Rahner. Essa é uma análise com propósito puramente didático, baseada no excelente trabalho de Silvano, para nos ajudar a compreender essa ideia tão fascinante. Bom, vamos começar com a pergunta que moveu tudo. Sabe aquela sensação de que a doutrina da Santíssima Trindade é quase uma fórmula matemática? Algo distante, complicado, que parece não ter muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa fé vivida? Pois é, essa foi a grande inquietação que moveu o pensamento de Karl Johann Rahner, e é o problema que vamos explorar juntos. E esta imagem do cofre ilustra perfeitamente o problema. A teologia neoescolástica, que era dominante na época, de certa forma, trancou o mistério. Ela criou uma separação. De um lado, estudava o Deus Uno, ou seja, a unidade de Deus. Do outro, de forma quase independente, estudava o Deus Trino. O próprio Rahner apontou o resultado disso. Se não houvesse trindade, a ideia da encarnação não mudaria quase nada. Deus simplesmente teria se tornado homem. A trindade acabou virando um apêndice, um dogma isolado. Mas, diante desse cofre trancado, Rahner não se conformou. Ele se propôs a encontrar uma chave, uma ideia realmente poderosa para reconectar essa doutrina fundamental com a vida. E é aqui que a nossa análise começa a ficar de fato empolgante. E aqui está a chave de Rahner, o seu famoso axioma fundamental, ou Grundaxioma. A trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa. Parece complicado, eu sei, mas vamos descomplicar. A trindade econômica é basicamente o modo como Deus se revela e age na história da salvação. É o Deus para nós. Já a trindade imanente é quem Deus é em si mesmo, na sua vida íntima e eterna. O que Rahner afirma é que não existe diferença entre as duas. O modo como Deus age para nos salvar revela exatamente quem Ele é desde sempre. Não é uma máscara, não é um personagem. Para entender bem o axioma, precisamos de outro conceito-chave, Selbstmitteilung, que podemos traduzir como autocomunicação de Deus. Para Rahner, a revelação não é Deus enviando informações sobre si mesmo como um livro, não. É um dom ontológico. É Deus se doando, dando seu próprio ser à humanidade. E essa doação acontece de duas formas. Uma histórica, no Filho, e outra existencial, no Espírito. E aqui vem a grande virada antropológica. Se Deus se comunica, o ser humano precisa ser capaz de recebê-lo. Rahner diz que nós temos uma potência obediencial, ou seja, uma estrutura na nossa própria essência que nos torna capazes de ouvir e acolher Deus. Por isso, a nossa própria existência, como diz a citação, é o evento de uma autocomunicação de Deus. Nós não somos meros espectadores, somos o palco onde essa comunicação divina acontece. E como isso funciona na Trindade? Bem, o Filho, o Logos, é a autoexpressão de Deus na história. A encarnação não é um evento arbitrário. Para Rahner, a humanidade de Cristo é a exegese, a explicação real e viva da filiação eterna. Olhar para Jesus é ver, de forma concreta, o que significa ser filho de Deus. A humanidade é o que acontece quando Deus decide se expressar em algo que não é Ele mesmo. Agora, se o Filho é a oferta objetiva de Deus na história, o Espírito Santo é a aceitação subjetiva dessa oferta no coração de cada pessoa. O Espírito é a graça que transforma a nossa capacidade de ouvir num ato real de fé e de amor. É a força que nos permite acolher essa autocomunicação divina. E essa experiência, insiste Rahner, não acontece só em visões espetaculares, mas naquilo que ele chama de mística do cotidiano. Este quadro comparativo é brilhante, pois ele resume a revolução de Rahner. Veja só, o ponto de partida da teologia muda de um Deus abstrato em si para a ação de Deus na história. A conexão com a vida sai de uma matemática divina para se tornar o mistério central da existência. A relação entre como Deus age e quem Deus é passa de uma distinção rígida para uma identidade. E a antropologia nos move da posição de espectadores para de ouvintes da palavra. Certo, a ideia é poderosa, mas ela levanta uma questão teológica muito séria. Aquela parte do e vice-versa no axioma é um pouco problemática, porque se a trindade que age na história é a trindade eterna, isso não compromete a liberdade de Deus? Não o torna dependente da criação? Será que o mistério de Deus se esgota na sua revelação? A resposta de Rahner a essa crítica é sutil e crucial. Ele argumenta que o vice-versa não expressa uma necessidade lógica como se Deus fosse obrigado a agir assim. Pelo contrário, expressa uma decisão livre, um ato de puro amor. Deus decidiu, em sua soberana liberdade, se comunicar exatamente como Ele é.
é uma identidade de graça. A Trindade eterna é a condição que torna possível essa autocomunicação livre e não o contrário. E essa metáfora do oceano e da gota nos ajuda a entender isso perfeitamente. A revelação na história, a Trindade econômica, é a gota. Ela é verdadeiramente água, ou seja, é Deus. Mas essa gota finita não esgota o oceano infinito da Trindade imanente. O vice-versa afirma que a revelação é verdadeira, sem, com isso, eliminar o mistério inesgotável de Deus. Então, depois dessa defesa teológica, vamos ver como essa ideia se aplica na nossa vida. Porque, para Heiner, se a teologia não toca a existência, ela acaba perdendo seu sentido. As implicações são enormes. Em primeiro lugar, toda a vida cristã se torna uma liturgia da vida, uma resposta contínua a essa autocomunicação do Pai através do Filho no Espírito. Em segundo lugar, a Igreja é compreendida como o sacramento, o sinal visível e contínuo dessa comunicação. E terceiro, a experiência de Deus acontece na prosa da vida diária, no amor ao próximo. Deus não está mais trancado no céu, Ele está presente no nosso cotidiano. E assim, retornamos a esta frase tão impactante. O axioma de Heiner resgata a trindade do isolamento teológico. Deus deixa de ser um mistério absoluto e distante para se tornar uma proximidade absoluta. Conhecer a trindade é, no fim das contas, conhecer o amor que se derrama na história. O amor que nos constitui. Esta análise buscou ser um guia didático para este tema complexo, baseada nas fontes acadêmicas que estão na tela. Como este conteúdo é gerado com auxílio de inteligência artificial, é possível que haja alguma imprecisão, e por isso peço desculpas. Se este mergulho no pensamento de Heiner foi útil, curta, comente e compartilhe. E para mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Muito obrigado!